Vamos lá. Uma revisão, um esquema. Vamos lá. Então, rapidamente, quando a gente fala de Estado, nós estamos falando do quê? De uma nação, de um povo, que em uma dada base territorial exerce a sua soberania para atender os seus interesses nas suas decisões. Ok? Daí surgem algumas questões que nós discutimos anteriormente, mas vamos lá. A gente discutiu para esse Estado formas de Estado, discutimos formas de governo, discutimos sistemas de governo, regime de governo ou regime político, governo, e isso aí, certo? Em cada um desses aspectos, né, nós vimos alguns componentes. Quando falamos de formas de Estado, nós vimos formas: federação, nação e unitário. No material de vocês tem também um comentário sobre confederação. Nas formas de governo, nós falamos sobre monarquia e república. República. Nos sistemas de governo, temos o presidencialismo e o parlamentarismo. E no regime de governo, nós temos o autoritário e o democrático. No Brasil, como que nós somos? Somos uma federação republicana, presidencialista e democrática. Ok? Bem, né? Podemos destacar ainda que a democracia, isso não está no material de vocês, nós podemos destacar que a democracia ela pode ser direta, indireta e semidireta. Ela pode ser direta, indireta e semidireta. Ok? Então fica aqui uma questão. Tá? Se nós somos um Estado federativo, com a forma de governo republicano e um sistema presidencialista com regime democrático, aonde está isso? Onde a gente encontra isso? Aonde está essa afirmativa peremptória que garante isso para nós? Será que é porque eu estou falando? Não. Tá? Isso tem em algum lugar. Tá? Essa afirmativa tem endereço. Então vamos achar um endereço. O endereço dessa manifestação da vontade, da nossa soberania, em como nós nos organizamos, se encontra em um único lugar: na Constituição. Se encontra na Constituição. E o que é a Constituição? Então veja,
nós comentamos aqui que o Estado, ele tem forma de governo, forma de Estado, né, esses elementos. Aonde se encontra esses registros, essa proteção? Na Constituição. O que é a Constituição? Isso é muito importante para nós. Tá? Todo Estado, né, ele precisa, visando a pacificação dos interesses, das vontades, que todo mundo deseja, todo mundo tem interesses. Tá? E esses interesses, desejos, se não houver uma capacidade de canalização, é conflito social o tempo todo, é barbárie. Então a gente precisa de um elemento que garanta a pacificação. E dentro da ideia dos contratos, dos contratualistas, tá, uma grande norma visa garantir essa pacificação, essa ordenação dos interesses, da expressão da soberania de um povo. Constituição. Então, o que é uma Constituição? A Constituição seria, tá? Vou pegar o material de vocês. A Constituição é uma lei de garantia, uma lei principal que tem a função de reunir as características básicas do Estado, a que ela corresponde de delimitar os direitos, os deveres e as garantias fundamentais de cada cidadão para procurar uma maior estabilidade nas relações sociais. Veja que quando se fala estabilidade das relações sociais, nós estamos trazendo a ideia essencial de um contrato. A Constituição é um elemento norteador de nossas relações. Caso a gente tenha algumas vontades, ela vai nos ajudar a orientar a manifestação dessas vontades e garanta, com isso, uma estabilidade de todos os seus membros. Tá? E a Constituição, então, ela vai pensar como nós vamos nos organizar, como este Estado vai organizar, como esse Estado vai garantir os seus direitos e também os seus deveres, quais são as nossas obrigações como membros desse Estado. Entende? E você, administrador público, você, aluno da nossa graduação, você é um indivíduo que vai ajudar, vai auxiliar em vários níveis de atuação profissional o gestor, né, do executivo, do legislativo ou do judiciário a lidar com a coisa pública, a lidar com os diversos interesses. Compreende? Então vamos lá. No artigo 1º da Constituição Federal, né, o que ele nos apresenta? Ele nos apresenta a nossa organização. No Brasil, as entidades componentes da federação, a União, os Estados-membros e o Distrito Federal e os municípios. Veja, isso está no caput desse artigo 1º. E nesse caput, o que está nos indicando? Que o nosso Estado ele é federativo. Então, caso a gente pergunte para vocês na avaliação, ou você busque ter clareza disso, é o artigo 1º que estabelece, tá, a nossa concepção federativa. Ou seja, a forma federativa de Estado é uma das 4 cláusulas pétreas previstas na nossa Constituição Federal. Certo? Bom, a nossa organização, então a síntese da nossa organização, como dito, o Brasil é um Estado federal composto de União, indissolúvel da União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos entes autônomos, detentores de competências próprias e compartilhadas, comuns e concorrentes, dispostos no texto constitucional, consagrando a tradição, né, a tradicional divisão de poderes baseados nos estados de Montesquieu, que é aquele controle. Tá? Montesquieu, tendo uma preocupação de lidar em oposição a um Estado absolutista, ele pensou um sistema em que você tem poderes que se contrapõem, né, para garantir o equilíbrio. No absolutismo não é uma concentração, mas se opondo a isso, qual é uma das formas? E ele pensa então com isso, né, esses poderes constituídos, o executivo, o legislativo, o judiciário, né, os quais, né,
relacionam-se de forma independente e harmônica, segundo o ditames da Constituição Federal. E onde é isso? Esses poderes, executivo, legislativo e judiciário, artigo 2º da Constituição Federal. Bom, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Isso também está no artigo 1º. Então, o que isso quer dizer? Todo poder emana do povo. Aqui nós estamos falando do nosso regime, da democracia. A atual Constituição brasileira inovou ao elevar o Brasil à condição de Estado democrático de direito. O que significa isso? Que a eleição pelo Constituinte dos fundamentos da República Federativa como sendo a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Isso está no artigo 1º, inciso 1, do 1 ao 5º da Constituição Federal. Além disso, prevê que a expressão da inafastabilidade da participação popular na tomada de decisões políticas, contida no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Veja que todo esse comentário feito é para realçar o poder emana do povo. Porém, nossa finalidade do bem comum, e qual que é o nosso bem precioso? Nosso bem precioso é a nossa soberania, a nossa cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Nos tempos atuais, agora em 2018, segundo semestre, às vezes, quando a gente olha em certos lugares da nossa sociedade, de representações populares, há uma simbologia neste momento de que se tem uma perda de valores equivocada. Mais do que nunca, a Constituição tem nos garantido a nossa liberdade de participação política. Nós acabamos de passar nesse momento por uma eleição. É a consolidação, essa eleição, do pluralismo político. Nós tivemos diversos partidos, teve um partido, um candidato eleito, que é a representação, mas nós tivemos um pleito. Nós temos a cidadania é uma conquista popular. Nós temos que lutar constantemente para que a cidadania atinja vários lugares. Nós temos indivíduos no nosso país, infelizmente, que nós não temos um Estado presente, não temos algumas benesses para esses indivíduos. Isso é uma conquista, que é o povo, coletivamente, que irá construir isso. Então veja, nós vivemos um momento que a Constituição é plena. Há fragilidades, que é uma construção coletiva. Porém, a norma orientadora, ela ainda não foi derrubada. Então podemos ficar animados com isso. Dando continuidade, o Estado, então, ele possui o direito às seguintes características. O que eu quero dizer? O Estado de Direito, ele apresenta as seguintes características, que são supremacia da Constituição, superioridade das leis, separação dos poderes e existência de direitos e garantias fundamentais. É muito importante. Esse pacto, essas normas, a Constituição só terá validade se nós lutarmos por ela. E ela, no Estado Democrático de Direito, o que é um Estado Democrático de Direito? É quando nós temos a Constituição sendo a norma superior. A superioridade das leis, as leis têm validade. Os poderes são separados e cada qual com a sua função garantida, as suas competências garantidas. A existência de direitos e garantias fundamentais. Veja, agora nós estamos em novembro, hoje é 1º de novembro de 2018, e ontem foi feito numa sessão do Supremo Federal uma discussão em que as universidades, durante a eleição, alguns juízes estaduais
solicitaram o fechamento ou recolhimento de material dentro das universidades públicas, federais e universidades particulares, né, estaduais também. Né, faixas colocadas, né, em algumas dessas universidades, a polícia entrou, aí tirou faixa, recolheu material. Bom, ontem, no Supremo, foi decidido que não, dentro das universidades, ela cabe a diversidade de posições. Isso é muito fantástico, isso é interessante, porque isso está garantindo alguns elementos constitucionais, a liberdade de expressão. Dentro da universidade temos a liberdade de expressão. E nessa matéria nossa, quando a gente fala de Constituição, ela visa garantir um Estado democrático de direito, em que se alguém se sente lesado, ele recolhe a justiça, ele recolhe um órgão que vai analisar essa demanda dentro dos interesses. Isso é muito importante. O conflito, portanto, ele é muito importante para ser orientado, porque na vida todo mundo tem interesse, desejos, que vão se manifestar. E o gestor, vocês, irão analisar as possibilidades de atendimento desses interesses. Caso haja conflito, irá para a justiça. Como foi o exemplo que eu acabei de comentar das universidades. Indivíduos se sentiram lesados, então recorreram. Veja, nosso Estado, a nossa Constituição, os agentes públicos responsáveis pelos respectivos poderes agiram adequadamente, cada qual dentro das suas atribuições. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Qual que é a essência? Eu estou falando do constitucionalismo. E o que é o constitucionalismo? Constitucionalismo quer dizer o quê? Que a Constituição deve ser entendida como a própria estrutura de uma comunidade política organizada. A ordem necessária que deriva, né, da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem. Então, o que é uma Constituição? A Constituição é a manifestação do poder, é a manifestação do nosso povo. Ela é muito importante. E fazer uma discussão constitucionalista é fazer o quê? Todo um olhar, uma referência em respeito à norma maior. Né? Esse movimento, né, decorre da vontade do homem de comandar seu destino político e de participar na vida do Estado, estabelecendo um conjunto mínimo, né, de direitos e garantias e serem respeitados não só pelos governantes, mas pelos concidadãos. A esse movimento nós chamamos de constitucionalismo. Então veja, a unidade 3, né, do material de vocês, o capítulo 3 do material de vocês, ele aborda a Constituição, ele aborda a importância a esse movimento constitucionalista, certo? Então, de acordo com Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o conceito do constitucionalismo é compreendido como um movimento político e jurídico. Lembrem quando eu comentei de política? Política é a manifestação do meu interesse, é o poder, é a luta pelos seus interesses. E é natural as pessoas terem interesses divergentes e confrontar. Por isso, nós precisamos de algo pacificador, a Constituição. O agente público vai se deparar com diversos interesses. Você, gestor público, vai se deparar com diversos conflitos, tais como o dono de um hospital, né, o cliente, o Estado. Todo mundo ali tem interesses e vocês vão ter que gerir esses interesses a fim de atender o que a sua comunidade pretende. Então, de acordo com o Manuel, né, Gonçalves Ferreira Filho, ele conceitua o constitucionalismo como um movimento político e jurídico que visa estabelecer em toda parte regimes constitucionais. O que quer dizer? Quer dizer que os governos moderados, limitando seus poderes, submetidos às constituições escritas. Né? Então nós vamos ter o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno. Não vou entrar nesse detalhe, fica aí a dica para você
para algumas reflexões, alguma provocação do que seria o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno. Tá? Bom, a Constituição moderna. Então, o que é uma Constituição moderna? Para Canutilho, a Constituição moderna é uma observação sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político. Olha que interessante. Ordenação sistemática e racional da comunidade política. Quando a gente fala de racionalidade, a Constituição, essa norma escrita, essa norma maior, essa norma magna, ela é a manifestação do que nós pensamos. Quando eu olho para o Estado, por exemplo, a organização do Estado, em secretarias, não é, de governo, por aí afora, eu racionalmente penso qual é a melhor forma de atender. Atualmente, o candidato eleito à presidência da República, agora em 2018, não é, ele está no momento, ainda não assumiu, mas ele está no momento em que ele está tateando, pensando em propor novos arranjos. Por exemplo, ele está pretendendo unificar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Ora, se manifesta que vai haver unificação, ora, se manifesta que não vai haver unificação. Bom, ele já sinalizou a unificação do Ministério, que é o Ministério da Justiça, com o Ministério da Segurança Pública. O que eu estou indicando para vocês? Esses arranjos são a manifestação racional nossa, entende? Então a Constituição é esse documento que permite, que foi construído racionalmente para manifestar os interesses, onde se limita poderes, onde se exerce direitos e garantias. Está ali especificado. Então, portanto, a Constituição deixa de ser concebida como um simples manifesto de interesses, manifesto político. Veja que eu trabalho o termo político como sinônimo, às vezes, de interesse, tá? Para ser compreendida como uma norma jurídica fundamental, né, e suprema, elaborada para exercer dupla função. Quais são as funções, então, que uma Constituição tem? Garantia da existência e programa ou linha de direção para o futuro. Garantia da existência e um programa para o futuro. O que nós queremos? Bom, a Constituição escrita, ela é, então, como eu havia dito, um contrato social. Né? São palavras de Sieyès, né? No seu proêmio à Constituição. Ele diz, né? Os representantes da nação francesa, reunidos em Assembleia Nacional, se reconhecem em posse, por razão de seus mandatos, da encomenda especial de regenerar a Constituição do Estado. Em consequência, e a tal título exercerão o poder constituinte. Né? A Constituição escrita seria um instrumento dessa regeneração, renovação, renovando o pacto social. Bom, então, de forma simples, a Constituição é um conjunto de normas e princípios que organizam os elementos constitutivos do Estado, o território, o povo e o governo. Assim, por conter normas que dão estrutura ao Estado, normas que estabelecem a forma de elaboração de outras normas e que fixam os direitos e as responsabilidades fundamentais dos indivíduos, é que a Constituição passa a ser reconhecida como uma lei fundamental. Por isso que ela é importante. Tá? Por ser a base de todo direito positivo, exerado, escrito, manifesto da comunidade, que adote, em especial naqueles países que a possuem, né, um sistema jurídico baseado na lei escrita. Então veja, né, quando eu disse que a Constituição passa a ser reconhecida como lei fundamental, não é? O que isso quer? O que isso é importante?
em todo e qualquer país que adota uma Constituição, naquele país ela possui um sistema jurídico baseado na lei escrita. E ela é referência para tudo mais. Ok? Bom, com isso, o que são normas e princípios? As normas jurídicas de mais alto grau encontram-se na Constituição Federal. Quando eu digo mais alto grau, ela está no topo da pirâmide, ela é a base de referência para todas as outras normas e também orientação das práticas. Tá? São as normas, assim, constitucionais. Tais normas, ao contrário do que pode parecer, não possuem todas as mesmas relevâncias, tá? ao menos do ponto de vista hermenêutico. Isso é uma discussão jurídica, tá? Ou o que quer dizer do ponto de vista da interpretação. Já que algumas vinculam simples regras, ao passo que outras verdadeiramente princípios. Então há uma diferença do que são normas e princípios. Tá? Princípio jurídico, o que é um princípio jurídico? Tá? Quando vocês aí vão ver muito, né? Princípio, por exemplo, na área do direito do trabalho, nós temos o princípio da irredutibilidade da norma, vão ter vários princípios orientadores ali. Tá? Um princípio consiste no quê, então? Ele pode ser definido, um princípio jurídico, tá? como um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência no ordenamento jurídico e, por isso, tá? Vincula de modo inexorável ao entendimento e aplicação das normas jurídicas. Então, de forma simples, o que é um princípio? É uma orientação. Ele tem uma capacidade de orientar nossas práticas, nossos atos. Tá? O princípio jurídico constitucional é uma norma jurídica qualificada, ou seja, aquela que tem um âmbito de validade maior, orienta, como eu disse, a atuação de outras normas, mesmo que de nível constitucional ou infraconstitucional. Qual que é quando a gente fala então de direito constitucional, qual que é o seu conceito e o seu objeto? Tá? O que ela se propõe? Então, o direito constitucional é um instrumento formal de organização, a constitucionalidade é um instrumento formal de organização do Estado. É moderadamente denominada Constituição. Então, falei de Constituição, o que é uma Constituição? É um instrumento de organização do Estado. Tá? Sendo um ramo de Constituição, direito constitucional, um ramo do direito público, responsável pelo seu estudo, chamado direito constitucional. Então, vamos organizar tudo isso. O que é a Constituição? A Constituição é um instrumento formal de organização do Estado. E quem estuda esse ramo, esse assunto? O direito constitucional. Então, o direito constitucional é um ramo do direito público que se propõe a estudar, compreender aí a aplicabilidade, né, dessa norma escrita, né, que envolve a organização do Estado e que se garanta direitos, deveres, né, do Estado. Bom, então o direito constitucional é, citando aqui Paulino Jacques, né, o ramo do direito público que estuda os princípios e as normas estruturadoras do Estado e garantidoras de direitos e liberdades individuais. Né? Ou seja, tais normas, em geral, expressas no texto, né, de uma maneira ou de outra, tem ali alguns fundamentos e algumas orientações para garantir a expressão da população. Com isso, na nossa apostila, tem dois assuntos importantes. Como é que se cria uma Constituição? Tá? Qual que é a origem da Constituição? Bom, uma Constituição, ela tem origem pelo poder constituinte. Então, brevemente, rapidamente, um pouquinho de história. A Constituição escrita, ela pode, e o poder constituinte são ideias que emergiram na cultura ocidental, né, no século XVIII, associadas entre si, no meio, no bojo, né, da ideologia revolucionária da Revolução Francesa. Depois de denominada liberalismo, que insurgiu contra o abolicionismo real,
para defender uma liberdade individual. Então, o poder constituinte e a Constituição foram movimentos, foram dois institutos que surgiram no século XVIII, na Revolução Francesa, contra o absolutismo, com ideias liberais, né, em questão. Vamos falar mais sobre isso? Então, o poder constituinte ele é de duas formas. Vamos lá, isso é importante. Poder constituinte. Nós temos duas formas de poder constituinte. O poder constituinte originário, e o poder constituinte derivado. O poder constituinte ele pode ser reformador e decorrente. E decorrente. Então vamos lá. O que é o poder constituinte originário? É o que faz a Constituição, é o que cria a Constituição, né? Dando início à nova ordem jurídica constitucional. Então, o poder constituinte originário é o que cria a nova ordem jurídica constitucional. É o poder criador, né? As normas de ordem anterior, do que não conflitantes com a nova norma, são por elas recebidas. O que eu estou dizendo? Que quando você tem um poder constituinte que estabelece uma nova ordem jurídica constitucional, o que era da norma jurídica constitucional anterior que não conflita é recebido. O que conflita é descartado. Certo? Ou seja, do poder constituinte original, então advém o quê? Né? O poder constituinte derivado. Então, uma coisa é a constituinte originária que cria a nova Constituição. Dela deriva-se, né, a um novo instituto que pode reformá-la ou pode gerar algo decorrente dela. Então, ou seja, do poder constituinte derivado, que também é dito instituído, né, pois ao mesmo tempo é constituinte e constituído. Então, o poder constituinte, derivado, reformador, que também é dito poder de emenda ou poder de revisão. O que nós estamos dizendo? Para se criar uma nova norma, uma nova ordem jurídico-constitucional, é necessário o poder constituinte originário. No nosso caso, a Constituição de 88, para ela ter sido criada, foi necessário um poder constituinte originário. Depois disso, tudo que veio para ajustar a nova ordem estabelecida, jurídico-constitucional, foi derivado, ou foi reformador, ou foi decorrente. Né? Então, o poder constituinte, ainda como derivado do originário, surge nas federações. Só nas federações um poder que forma ou reforma a constituição de um Estado-membro dentro do Estado Federal. Esse poder constituinte derivado, né, pode ser chamado de decorrente. E quando ele é chamado de decorrente? Ou mais complementarmente, decorrente estadual. Né? Ele forma ou reforma a Constituição Estadual, agindo em conformidade com os princípios e as regras fixadas pelo poder constituinte originário, o qual nas federações faz a Constituição Federal. Então, para você, gestor público, administrador público, na sua localidade, é muito importante vocês estarão participando de poderes constituintes derivados decorrentes. Tá?
Bom, qual que é a característica de um poder, então, constituinte originário? Quais são as suas características? Vamos lá. O poder constituinte originário é marcado por inicialidade, ilimitação e incondicionamento. Inicialmente, a inicialidade do poder constituinte, né, originário significa que a Constituição é o ato inicial. Né? Ela será criada e a partir dali tudo será estabelecido. Porque ela funda a ordem jurídica positiva. O termo positivo, né, muitas vezes eu não está vendo isso, quer dizer o que está expresso. De forma simples, quer dizer isso, está expresso. Tá? E não é fundada por ou nem nenhuma outra ordem jurídica positiva, é aquela que foi constituída. O poder constituinte é inicial, porque ela funda os ditames, poderes, e não se funda em outro poder. Né? Outra característica do poder constituinte originário é que o segundo traço é a ilimitação. O que quer dizer isso, ilimitação? Todas as correntes concordam, todas as correntes jurídicas, né, concordam que ele é ilimitado ante a ordem jurídica positiva anterior. Ou seja, em relação à norma anterior existente, a Constituição anterior existente, a nova, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele pode criar muitas outras coisas. Ele não se freia em relação à norma jurídica anterior. Compreensível, porque está se criando uma nova ordem jurídica, então não se pode se apegar à anterior. Né? Pode se apegar, não pode se apegar. Por isso, o conceito de ilimitação do poder constituinte originário. Por esse caráter, os positivistas, né, a designaram soberana, né, dentro da concepção de que, não sendo limitado pelo direito positivo, o poder constituinte não sofre qualquer limitação. O que isso quer dizer? Não sendo o poder constituinte limitado à ordem jurídica anterior, ela é soberana porque vier a criar ali naquele momento. Né? Enfim, como terceira característica e última, né, ele é incondicional, no sentido de que não sofre limitação formal pela prefixação de fórmulas para a sua manifestação e o seu procedimento. Compreensível, porque ele vai criar novos procedimentos, novas formas de construção dessa norma. Né? Daí porque a primeira providência de um poder constituinte, ou melhor, da Assembleia Constituinte, é fixar as normas de sua manifestação, ou seja, o seu regimento interno. Então, o poder constituinte originário tem como primeira regra básica, para garantir a incondicionalidade, a criação do regimento interno de como ela vai funcionar. Ela lhe cria suas normas básicas de funcionamento. Assim, o poder constituinte originário é a expressão maior da soberania do Estado, mas diz que ela é também ilimitada e incondicionada, não é dizer que ela pode tudo, há limites. Tá? Essa limitação do poder constituinte originário tem cláusulas constitucionais para isso. A nossa Constituição, tá, de 88, no seu artigo 192, parágrafo 3º, estabelece algumas limitações. Tá? Limitação, por exemplo, de juros reais. Né? O consenso do povo, por exemplo, né, envolve algumas questões da limitação. Então, por fim, sobre o poder constituinte originário, né, vale registrar que, desde logo, o poder constituinte está sempre condicionado ao direito natural, um poder natural das relações das pessoas. Bom, mais um pouco sobre os limites. Né? As assembleias constituintes podem ainda sofrer algum condicionamento, né, formal consistente em princípios e regras, né, geralmente por regras de deliberação. Né? Bom, é isso aí. Vamos agora falar do poder constituinte derivado, as suas características. Tá? As suas características são, diferentemente do originário, o poder constituinte derivado não é inicial. Tá?
mas é secundário, subordinado e sequencial ao poder constituinte originário de quem provém. Então, o poder constituinte derivado, ele é, de certa forma, vinculado, né, ao secundário, ao originário. E ele não inicia nova ordem. Ele simplesmente ou reforma ou decorre, gera novos aspectos, né, do poder constitucional da Constituição. Ele não é ilimitado, o poder constituinte derivado. Ele não é ilimitado porque sofre diversas limitações, circunstâncias temporais, formais e materiais em seu aspecto. Ele não é incondicionado também, porque o agente condicionado age por princípios e regras e procedimentos já previamente estabelecidos no originário ali previsto. Tá? Em suma, as características de todo poder constituinte derivado, seja ele reformador da Constituição originariamente feita, seja ele decorrente do originário para fazer as constituições dos membros da federação, são secundariamente, são limitados, tá? E são condicionados. Ok? Merece um destaque rápido. Cláusulas pétreas. Nas cláusulas pétreas se definem como disposições de rigidez máxima. Na Constituição de 88 são os quatro incisos do parágrafo 4 sobre o capítulo do artigo 60 que falam sobre as cláusulas pétreas. São elas, tá? Primeiro, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Não pode abolir, não pode mexer. Né? Primeiro, a forma federativa. Essa é a cláusula pétrea. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação de poderes. Quarto, os direitos e as garantias individuais. Isso são cláusulas pétreas. Não se abre mão. Tá? Prevalece no país... Bom, então de quem é, dito isso sobre cláusula pétrea, de quem é a titularidade do poder constituinte? Quem é o titular? Quem é o titular do poder constituinte? Bom, o titular, né, é o povo. No caso específico, prevalece nos países ocidentais o axioma, né, a orientação. O princípio do governo e da administração que o secunda é que todo poder, a partir do próprio poder constituinte, emana do... O titular é o, como eu havia dito, povo. É o povo, lembrando do Estado, os três elementos: povo, né, território e soberania. Então, o titular é o povo. Né? O titular do poder constituinte é o povo. Bom, é isso aí.